Fala, rapaziada. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ajuste de suspensão dessa moto. Não especificamente dessa moto, porque suspensão tem uma linguagem muito parecida em variados veículos, né? No caso dessa moto aqui, a suspensão dianteira é uma suspensão de câmara simples, mas a suspensão de câmara dupla, a linguagem basicamente é a mesma. Aqui na dianteira você vai ter ajuste de retorno e compressão, independente dela ser câmara simples ou dupla. A regulagem vai ser a mesma. O fato dela ser câmara simples ou dupla vai diferenciar o perfil de suspensão que é, a qualidade de suspensão que ela é, não os ajustes, tá? Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre o que faz cada função dessa, né? No caso aqui, o ajuste de cliques, tá? Essa moto aqui, por exemplo, ela tem esse atalhozinho aqui, ó, que é uma borboletinha que facilita você girar. Algumas motos é o parafusinho que você vai girar ali e vai sentir os cliques. Assim como na suspensão traseira. Olha lá, vocês estão vendo aí? Ali mais um, ó. Deixa eu dar um zoom ali para vocês verem melhor. Olha lá, ó. Tá vendo? Que tem um F e um S ali, ó, né? Que é um fast e slow. Ou seja, se você gira pro lado do F, você está trabalhando com ela mais rápida. Se você girar pro lado do S, você está trabalhando com ela de forma mais lenta, tá? Ou seja, no F, rodando para a esquerda, você está abrindo, na direita, no S, você está fechando, tá? E a mesma coisa acontece aqui em cima, direita fechando, esquerda abrindo. E daqui a pouco a gente fala sobre o que cada um deles faz. Basicamente na suspensão dianteira, isso aqui não é uma regra. Você precisa consultar o manual da sua moto para ver se a sua suspensão, ela trabalha exatamente igual essa. No caso dessa, aqui em cima é retorno e aqui embaixo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui, ó. Mas aqui embaixo é onde a gente ajusta a compressão. O que é a compressão e o que é o retorno? Vamos lá. Compressão é carga sendo aplicada. A roda tomou uma pancada de baixo para cima, é a resistência que essa suspensão vai ter para poder segurar essa pancada. Não deixar que a roda venha de uma vez para cima assim, ó. Então ela tem que ter uma certa resistência, não pode ser extremamente rígida, porque ela precisa absorver o impacto, mas ela não pode ser mole demais a ponto de deixar a roda subir de qualquer maneira. Então isso é a compressão. Então junta a combinação pancada mais peso vindo do piloto, mão aplicada aqui no guidão e o peso, então tende a aplicar uma força para baixo e uma força para cima. Vocês conseguem entender? Então meio que a força dobra. Então esse movimento de suspensão tem que estar calibrado para poder conseguir absorver isso. E um detalhe importante, tá? A suspensão, ela tem o curso de trabalho dela, né? É o quanto ela movimenta, o tanto que ela chega no limite em cima e o tanto que ela chega no limite embaixo. Vamos dizer, deixa eu pegar uma parte aqui como referência. Vamos dizer que a área que ela trabalha é da ponta dessa base de estrutura de mesa aqui até essa parte vermelha aqui, onde termina o adesivo, tá? Então vamos dizer que aqui é a área de trabalho da suspensão. Você não pode ter ela trabalhando no final, só no final. Vamos dizer que ó, ela está trabalhando aqui, ela está vindo só até aqui voltando, ó. Você vai estar tendo uma suspensão dura e você não pode ter ela trabalhando até no limite aqui em cima, dando fim de curso toda hora, que você também vai ter uma suspensão dura. Ela vai ser macia em condições de pouco impacto, mas na hora que botar para torar mesmo, ela vai dar fim de curso e você vai ter sensação de suspensão dura também, porque ela vai bater e o impacto vai para o seu braço lá em cima. Então você tem que calibrar de forma que ela trabalhe no meio aqui, ó, que ela tenha margem para subir e margem para voltar. Então a zona interessante de trabalho de qualquer suspensão é no meio. Quanto mais próximo do meio, mais interessante. Bacana? Algumas outras coisas também interferem nessa questão do movimento das peças, né? Que é, além do ajuste, a viscosidade do óleo também interfere.
E além da viscosidade do óleo, existem umas espécies de pastilhas aqui dentro, né? Dentro da flauta tem uns furos, tudo isso interfere na velocidade que esse óleo vai conseguir correr. Vou explicar para vocês entenderem, tá? Imagina que você tem num copo, você tem água. Aí você pega um canudo para sugar essa água. Ela vai subir numa certa velocidade, correto? A água é como se fosse o óleo da sua suspensão aqui, ó. Então, na hora que você aplica a pressão, é a mesma coisa na hora que você vai sugar o canudo lá. Ela vai conseguir subir o canudo numa facilidade. Agora, vamos pegar um outro copo do lado e colocar mel dentro dele. Aí você vai tentar sugar o mel também do mesmo jeito. O que vai acontecer? Ele vai subir com muito mais dificuldade. Então, a viscosidade do óleo aqui dentro, ó, é o que vai determinar a facilidade que esse óleo vai permitir movimentação aqui, ó. Se ele é grosso demais, ele vai trabalhar mais lento, vai ser mais difícil fazer ele correr dentro dos canais que ele tem para correr. Se ele é fino demais, ele vai correr com mais facilidade. Então é por isso que para cada aplicação você tem uma viscosidade de óleo diferente. Se você coloca um óleo 2,5, 2,5W, você vai ter um comportamento. Se você muda para um 10W, um 5W, um 10W, um 15W, você muda o comportamento completamente. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Harley Davidson. Ela vem de fábrica com óleo 10W na suspensão dianteira. Isso aqui é uma suspensão convencional, porém uma Showa. Ela vem com óleo, com óleo 10W, tá? Porém é uma moto de quase 400 quilos. Então na hora que você freava, que você alicatava ela assim, ela dava aquela fundada de frente. O que eu fiz? Eu troquei o óleo dela para 20W e preparei ela, né, e ajustei ela para a minha utilização. Hoje é uma moto que afunda menos. Ela continua copiando o terreno, porém ela é um pouco mais lenta por causa da viscosidade do óleo. Mas como eu ando só em asfalto, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Mas quando eu freio a moto hoje, ela não fica dando aquelas afundadas de frente assim, ó, que acaba atrapalhando essa estabilidade. Porque você freou, ela afundou demais, se você precisar aumentar a frenagem e ela chegar no fim de curso, ela vai dar tranco no pneu e sua roda corre uma grande chance de chiar, de perder aderência e derrapar, né? Podendo fazer você tomar até um capote. Mas vamos lá então. Então nós falamos da viscosidade do óleo, vocês entenderam que ela interfere diretamente nessa velocidade de trabalho, né? Ok. Então nós temos aqui na parte de baixo, a compressão, que é o que nós falamos sobre a capacidade dela ter de segurar o impacto que vem de baixo para cima e a pressão sendo aplicada de cima para baixo. É ela que segura esse tranco aí, ó, né? Essa força. Então, quando você regular aqui, se você forçar a moto para baixo, fazendo aquele movimento pressionando a suspensão, você vai ver que ela fica mais dura ou mais macia. Aqui em cima, você ajusta o retorno. O que é o retorno? Retorno é a capacidade que a suspensão tem para voltar para a sua condição inicial. Ou seja, ela tomou um baque, você passou num quebra-mola. Então ela toma aquela pancada, a roda vai para cima. Qual é a velocidade, a rapidez que ela tem para conseguir voltar para a posição inicial? Porque se ela vai lá para cima e não volta, aí vamos dizer que são uma sequência de 3 quebra-mola, igual uma costela. Então ela tomou a pancada no primeiro, subiu. Na hora que ela entra no segundo, que ela bate no segundo, ela já está lá em cima. Então ela já não tem mais nada para absorver. Ela vai jogar a força para o seu braço. Então o retorno faz isso. O retorno ele controla a velocidade, a capacidade que a roda tem de tomar a pancada, subir e já voltar para a posição inicial. O que acontece? Retorno lento demais é o que eu expliquei. Ela vai subir. Na hora que chegar no próximo, ela não voltou, então ela já vai tomar a pancada sem curso para ter. Então ela já vai tomar uma pancada já, né, como se você não tivesse mais suspensão. Então vem tudo para sua mão. Se ele está rápido demais, você desestabiliza a moto também. Por quê? Você acaba gerando dureza demais e ela sai dessa zona que nós falamos aqui, ó, de trabalhar no meio. Então ela tem que ter uma velocidade compatível com o terreno que você está andando, com a velocidade que você anda. Você concorda comigo que quem faz enduro, quem faz trilha, a velocidade que ele sobe, que ele pega em perfeição é diferente do cara que está andando na pista de motocross, que atinge velocidade muito mais alta. Às vezes vem naquela costela lá, o cara entra naquela costela quase 100 km por hora, dependendo da pista, né?
Então, o cara já vai ter que ter um retorno mais voltado para aquele tipo de ambiente. Então, não existe uma fórmula mágica para suspensão. Ah, eu regulei minha suspensão, vamos fazer a mesma coisa na sua. Não funciona. A sua suspensão, ela precisa ser regulada com a sua moto, com o óleo que você usa, a quantidade de óleo que você colocou, porque se aumentou ali 5 ml, 10 ml a mais, 10 ml a menos, vai alterar também, né, na capacidade de deixar essa suspensão trabalhar, tá? Então, moral da história, ajuste de pré-carga, ajuste de compressão, no caso dessa moto, é embaixo, a sua pode ser em cima, tá? Então, você precisa ler no manual aí e ver a sua suspensão, onde que é feito o ajuste. No caso dessa, pré-carga embaixo, retorno em cima. Como é que eu ajusto? Muita gente, né, faz de uma forma. Eu não começo trabalhando com ela nem aberta demais, nem fechada demais. Eu coloco tudo no meio, eu coloco os dois no meio. É claro que primeiro eu testo na mão, né? Se eu coloquei no meio ali e tá duro demais ou tá macio demais, eu falei, isso não vai ficar bom não, né? Então você tem que ter aquela sensibilidade da moto trabalhar, entendeu? Eu coloco tudo no meio e vou rodando. À medida que eu ver que, ela tá muito mole, ela tá muito macia, ou ela tá muito dura, aí eu trabalho mais na compressão, né? Eu vejo que eu tô passando por uma região, a roda, você vê que a roda não tá copiando, a roda tá ficando aquela roda mais parada. O retorno dela não tá legal, entendeu? Então, a ideia é essa. Eu geralmente coloco no meio e vou trabalhando. E eu nunca mexo um clique só, tá? Eu nunca mexo um clique só. Eu coloquei, ela tá de determinada forma. Eu preciso endurecer. Eu já vou apertar logo uns 3 cliques. Se endureceu demais, eu vou voltar um. Entendeu? Porque se às vezes você aperta um só, você não sente, sabe? Então eu prefiro mexer mais para eu realmente ver o que aconteceu depois que eu mexi. E se for o caso, eu volto. Se não resolveu, eu continuo mexendo, tá? Então basicamente é isso, vocês entenderam, né? O que vai determinar o comportamento aqui é óleo, quantidade de óleo e os ajustes com base no terreno que você anda e o peso do piloto. Bacana? Vamos para de trás agora. Na traseira, a questão muda. Aqui embaixo, onde eu mostrei para vocês ali, ó, esse parafusinho é o retorno. Então, é esse parafusinho que vai determinar, a roda passou no lugar, subiu. É ele que vai determinar a capacidade que ela tem de voltar para a posição original de trabalho dela, tá? Então, esse aqui é o ajuste de retorno. Esse aqui, ó, vocês estão vendo que nós temos aqui, ó, vou mexer com o zoom, melhor chegar perto aqui, que dá uma qualidade melhor. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, aqui dentro, tá vendo? Você vai trabalhar com a compressão lenta. O que é a compressão lenta? Você tá andando, é aquela movimentaçãozinha mais curta, recebendo pancada de baixo para cima, aquela compressãozinha mais curta. Você saindo numa curva, né? Você deu mão na moto, por exemplo, ela vai tender a afundar, não vai? Então essa compressão lenta é que vai controlar esse tipo de comportamento mais simples, tá? Do lado de fora aqui, tá vendo que tem uma porca vermelha? Essa porca vermelha é a compressão rápida. O que é a compressão rápida? A compressão rápida é a pancada violenta que você toma. Você veio acelerado. Do nada apareceu uma coisa na sua frente, um quebra-mola muito grande. É essa pancadona que você vai tomar. Você veio acelerado, você vai entrar numa rampa, uma baita de uma rampa, e que a moto vai chegar e já vai fazer isso aqui, ó. A roda vai afundar para dentro, não vai? A capacidade de segurar isso, o quanto ela afunda, você vai trabalhar nesse cara de fora aqui, ó. Tá? Então aqui você tem dois ajustes. Um é diferente do outro para ajustar, porque o de dentro, que é o de compressão lenta, ele é clique. Então você vai girando ele à medida que você vai girando, aí você sente ele dando uns estalos. O de fora não. O de fora você vai contando volta. Então é sempre interessante você ir quebrando as voltas. Por exemplo, ó, meia volta ou 1/4 de volta, né? Então você colocou a chave aqui nessa posição, eu vou dar 1/4 de volta. Eu vou girar ela até aqui, ó, né? Aí eu vou dar meia volta. Então se ela tá nessa posição, eu vou girar ela até ela ficar para cima, né? Entendeu? Não, eu vou dar uma volta completa. Então ela vai sair daqui e terminar aqui, tá? Basicamente é isso. E ali dentro nós temos a mola.
A mola, você já ouviu falar no tal do sag? O que é o sag? O piloto sentou na moto, o quanto a moto afunda na hora que ele senta nela parada, né? Então, geralmente, para o cara fazer o sag, quais são as referências que ele tem? Ele alivia o peso da moto completamente, por exemplo, coloca ela num cavalete central, sabe aqueles, olha lá, ó, aqueles cavaletes lá, ó, tá vendo? Que a gente geralmente usa para lavar. Isso aí, aquilo é um cavalete central. O cara põe ela no cavalete central, de forma que as duas rodas ficam fora do chão. Então ele vai deixar essa roda voltar por completo, tá? E vai medir, vai pegar um ponto de referência. Muita gente usa rabeta ou escapamento. Eu geralmente uso escapamento. Então o que eu faço? Eu vou medir dessa quininha aqui até, por exemplo, esse ribite aqui, ó, da suspensão. Tá? Então quantos centímetros deu aqui? Ah, vamos dizer aqui que deu 60 centímetros, como exemplo. É interessante... Depende muito da sua utilização. Tem gente que trabalha com ela movimentando 9 centímetros, depois que o piloto senta. Tem gente que trabalha com ela com 10 centímetros, tá? Eu já vi gente trabalhando com 11 centímetros. Então vai depender do que você usa. Não existe uma fórmula mágica, eu vou falar mais uma vez. Depende muito de onde que você anda, como que você anda, qual moto você tem, tá? Eu estou trabalhando aqui, ó, com 10. Eu estou trabalhando com 10 e para mim está perfeito. O que é trabalhar com 10? Eu medi, deu 60 centímetros com a moto parada, beleza? Na hora que eu sento na moto, coloco os dois pés na pedaleira, tiro ela, coloco ela reta, sento nela, tá? Quanto que ela baixa? A minha está baixando 10 centímetros exatamente. E é interessante você testar isso equipado. Com capacete, com bota, porque equipamento de moto é muito pesado. Uma bota pesa muito, né? Qualquer capacete aí facilmente pesa 1 quilo. O capacete mais leve aí, né? Pesa 1 quilo. Então tudo isso manda. Aí você tá usando roupa, bota, colete, capacete, joelheira, né? Então você tá colocando fácil uns 5 quilos a mais no seu corpo, entendeu? Então eu te recomendo estar equipado fazendo essa verificação. A mola nada mais, nada menos... é a capacidade de segurar essa questão do peso do piloto. Então, a função da mola é isso. Você sentou na moto, que é o quanto ela vai permitir o banco descer aqui na hora que você senta, tá? Então, é por isso que algumas motos tem aquele atalho aqui, né? Uma rosquinha que se aperta. Por quê? Geralmente moto de viagem, coisa assim. Porque às vezes o cara vai andar com garupa, então a moto vai tender a descer mais. Aí o cara, eu tô andando com peso, com bagagem, garupa, tô indo fazer uma viagem... O cara vem aqui e aperta mais a compressão da mola para deixar a mola mais rígida e não permitir que a mola, né, fique tão fadigada, desça tanto, tá? Então, basicamente é isso. Mola segura peso, beleza? Compressão lenta, que é a de dentro, o parafusinho pequenininho. Ele vai ter capacidade de segurar aqueles impactos que acontecem de forma... menos agressiva, tá? Você passou numa região de costelinha, tá? Às vezes um quebra-mola mais baixo, então ele vai tomar aquela pancadinha assim, ó, você vai segurar ela ali. Já a compressão rápida é aquela mais nervosa, né? Você entrou numa pista, seu peso veio todo em cima da moto, na hora de entrar numa rampa, e aquela capacidade que a roda vai vir cá em cima mesmo, né? Você regula no de fora, então você tem esses dois ajustes. E o retorno é a capacidade de... fazer com que a roda volte para a posição inicial. Então, moçada, não tem uma fórmula mágica. Não dá para eu virar para você e falar, faz isso que vai dar certo, faz isso que vai ficar bom. Não. O que eu gosto de fazer? A primeira coisa que tem que ser feito, tá? Coloca o óleo na viscosidade certa. Igual toda vez que eu compro uma moto, eu faço isso. Eu dou minha revisão na moto e já renovo tudo que tem de suspensão. Então, já coloco o óleo na viscosidade certa. Detalhe, você trabalha com óleo de suspensão não é igual óleo de motor. Vou explicar para vocês por que eu estou falando isso. Quando você compra um óleo 20W50 API SL, a ANP, o que é a ANP? A Agência Nacional de Petróleo. Ela regulamentou aquela marca, ela homologou aquele óleo, falando que ele é um 20W50, que ele a frio é 20W,
em temperatura de trabalho quente ele é 50, e o API dele, que é o pacote de aditivo, a evolução que ele teve, é SL. S significa que ele é gasolina e o L significa a evolução que ele já teve, ok? Então, se você comprar um da Petrobras, 20W50, API SL, e você comprar um da Ipiranga, 20W50, API SL, cara, os dois vão ser a mesma coisa. Os dois vão ser. É a mesma coisa de você ir na farmácia e comprar um dipirona de 1 grama, da marca X e da marca Y. Os dois vão ser dipirona de 1 grama. Por quê? Porque tem por trás disso tudo, tem a Anvisa, que é uma agência regulamentadora, que atestou e provou que os dois são iguais. Estamos entendido? Então, com óleo de motor, funciona dessa maneira. Tem um órgão que regulamenta e atesta que aquele óleo está atendendo o que o rótulo está falando. Se ele falou que é um 2050 SL, a Anvisa está assinando embaixo. Ele é 2050 SL. Então não tem essa de que o da Petrobras é melhor do que o da Ipiranga, que o Motul é melhor do que... Se os dois são iguais, eles são iguais, ok? Às vezes muda mixaria. Um é mais bem elaborado do que o outro, um é feito com mais capricho, mas que os dois vão atender aquele pacote aditivo, eles vão, porque a Agência Nacional de Petróleo está regulamentando isso. Quando você vem para a suspensão, a conversa muda. Se você comprou um 5W da Motul, não tem uma agência regulamentadora para atestar óleo de suspensão, tá? Ele até tem registro nos países que ele vendem, mas nesse caso não tem uma regulamentação para isso. Então o peso do óleo 5W na Motul pode ser diferente do 5W da Idemitsu. Ou seja, de repente você coloca o 5W da Idemitsu, sua suspensão fica mais macia do que com o 5W da Motul, porque o peso do óleo muda, no caso de suspensão. Então, qual que é a minha dica? Por que eu estou falando isso com vocês? Se você pôs um 5W da Motul na sua moto e gostou, ficou bom, quando você for dar manutenção, põe o mesmo óleo, para você não ficar tendo surpresa, porque muda. Se você pegar a ficha técnica deles, você vai ver que o peso de cada um deles é diferente, tá? Então, particularmente, geralmente eu uso o Motul na suspensão, que é um óleo mais fácil de eu encontrar. E, né, no caso, por exemplo, eu coloquei um 5W aqui. Quando eu trocar de novo, meu chegado, eu vou colocar o mesmo óleo, para eu não ter surpresa, tá? Que eu não preciso nem ficar me preocupando com ter que ajustar tudo de novo, porque eu já tenho aqui, né, a forma que ela trabalha, ok? Então, sempre quando eu compro as minhas motos, eu faço isso, eu dou aquela manutenção nela, troco o óleo. Então, meteu o óleo que você quer aqui, tá? Joga os cliques no meio, já que você nunca mexeu, você nunca regulamentou nada, você nunca ajustou, então joga tudo no meio e vai andar na moto para você ver o que acontece. Daí você vai trabalhando. No caso da MXF, a TSX, retorno embaixo, compressão embaixo, retorno em cima, tá? A traseira aqui, geralmente é padrão. A traseira é mais complicado de você dar manutenção. Aí você tem que levar para um especialista, porque tem questão de carga de nitrogênio, tem uma série de coisas que tem que ser colocada aqui. Não é simples igual a dianteira. A dianteira você vai, né, tirar, dependendo da moto, não precisa nem tirar a bengala do lugar. Tem muita moto que tem dreno, né? Você tira o parafuso de dreno, vai embora, mas na maioria você tira a bengala do lugar, solta a tampa, tem uma pressão, tem que tomar cuidado para soltar, vai sair a tampa, jogou o óleo fora, voltou com o óleo é colocado sempre por medida feita no paquímetro. O paquímetro não tem aquela vareta interna. Então, se o fabricante falou que tem que ficar, por exemplo, 100 milímetros, você vai colocar a suspensão na posição de medição dela, vai meter a vareta ali e vai colocando óleo. Na hora que ela encostar na vareta, deu 100 milímetros, tudo certo, tá? Esse negócio, quantas ml? Não é assim que funciona, não. É por milímetro, tá? Uma vez que você já trocou, toda vez que você colocou, você viu, coube aqui 430 ml, beleza. Mas não é fácil de ficar passando ml para as pessoas, não. O certo é pela medida que o manual manda. Uma vez que você já trocou e já sabe que 430 ml faz ela ficar naquela posição, beleza. Mas os fabricantes informam medida. Já a traseira não é tão fácil assim de mexer. Então, pega a moto, joga tudo no meio, tá? Faz o seu sag primeiro na traseira com o seu peso. Depois que você fez o seu sag, joga tudo no meio e vai testando a moto, vai trabalhando. Isso aqui você não tem que ter medo de fazer. Por quê? Por quê? Marca, tira foto, anota, grava um vídeo,
como que a sua suspensão tá originalmente. Ó, eu comprei a moto, ela tá desse jeito. E se eu mexer e bagunçar tudo? Anota. Como que você faz? Acabei de pegar essa moto aqui, nunca andei nela, nunca vi ela. Ó, deixa eu ver onde que ela tá. Pera aí, ela tá aqui, ó. Deixa eu ir voltando o clique dela até ela chegar no final. Tô rodando pra esquerda. Opa. Fui contando. 1, 2, 3, 4... Opa, deu 8 cliques, ou seja... Então o cara tinha rodado 8 cliques pra direita, porque eu fui voltando pra esquerda. Então aqui tinha 8 cliques, beleza. Então se aqui tinha 8, aqui vai ter que ter 8 também. Porque não existe isso de um lado ela trabalhar de um jeito, do outro diferente, não. O que você põe num lado, você põe no outro. Tanto no retorno quanto na compressão. Então se tem 3 cliques aqui, lá tem que ter 3 também. No dia, aqui eu rodo com 8, lá eu rodo com 16. Não existe não, tá? Então o que você faz? Pega essa suspensão, conta quantos cliques tá, anota no papelzinho e vai brincar com ela. Se de tudo, no final, você não teve capacidade de ajustar ela, volta do jeito que estava, que ela vai ficar igual estava. Não tem problema nenhum nisso. Na pior das hipóteses, você pede um amigo seu que tem mais experiência com moto, ou leva numa oficina de moto off-road aí que os caras têm a manha também, e com 2 palitos, eles dão uma ajustadinha lá para você, tá? Na traseira, mesma coisa. Anota como é que estava cada um aí, marca, né? E tudo certo, entendeu? E tudo certo, sem mistério, tá? O grande lance é, descubra o que a moto tem para oferecer no seu peso, porque às vezes cara roda nessa moto e fala, nossa, essa moto é muito ruim. O que mais acontece, tá? É cara comprar uma moto dessa zero, do jeito que ela saiu de fábrica, o cara não faz nada. Ele anda naquilo a vida inteira assim, ó, sem ter nem noção do que a suspensão tem para oferecer para ele. É muito comum isso acontecer. Tá? Então, explore o que a moto tem para te oferecer, ajuste sua suspensão conforme o seu peso, conforme o que você utiliza, bota o troço para funcionar, e é isso aí, pau na máquina.